A história da humanidade é também a história da dor e da tentativa de vencê-la. Desde os primeiros curandeiros até os supercomputadores de hoje, buscamos incansavelmente um objetivo: eliminar o sofrimento das nossas vidas. E poucos sofrimentos são tão universais quanto as doenças. Por séculos, a ideia de curar todas elas parecia inalcançável. Mas hoje, fato é que cada vez mais gente acredita não só que isso é possível, mas que talvez estejamos mais próximos do que nunca de encontrar uma cura definitiva para todas as doenças humanas. Então imagine, de repente, descobrimos a chave para decifrar todos os mistérios do corpo humano. Câncer, Alzheimer, infecções, doenças degenerativas, tudo superado por esse novo conhecimento. E depois? Como será a vida? Seremos imunes a tudo? Inclusive ao tempo? Haverá algo que não poderemos vencer? E se o fim da dor for também o fim do equilíbrio? Porque curar tudo pode parecer um sonho. Mas, e se for o começo de um novo pesadelo? E então, ela chega. A cura. Total. Irrefutável. Um único procedimento, ou talvez uma tecnologia revolucionária capaz de eliminar qualquer doença do corpo humano. Câncer, Alzheimer, depressão, ansiedade, esquizofrenia, tudo passa a ter solução. A reação inicial é de euforia global, uma sensação de vitória da humanidade sobre sua maior fraqueza. Mas essa alegria não dura muito, porque apesar de curarmos o corpo, continuamos humanos. E então, uma pergunta inevitável toma o centro da discussão. Quem controla essa cura? Governos? Empresas? Consórcios? Organismos internacionais? Grupos de influência? Associações obscuras? Porque um poder assim não apenas salva, ele seleciona. Seleciona quem vive e por quanto tempo. Em pouco tempo, uma nova ordem se estabelece. Mas com que rosto? Um mercado legítimo, regulamentado por tratados internacionais? Ou um jogo de conchavos, chantagens e favores políticos? Talvez tudo isso ao mesmo tempo. A cura se torna a arma mais silenciosa e mais perigosa da história. Porque agora não basta desenvolver bombas. É possível desenvolver vírus letais e proteger seus próprios cidadãos com imunidade completa. E os exércitos? Tropas inteiras, imunes a qualquer agente biológico. Uma guerra invisível, sem sangue, mas com o mesmo objetivo de sempre: dominação. Vencemos a doença, mas criamos um novo tipo de praga. Uma praga de poder. E com ela, a promessa de um futuro que talvez não seja para todos. Mas talvez você esteja pensando que essa visão é pessimista demais, distópica ao extremo. Você acredita na humanidade. Acredita que, mesmo que leve algum tempo, vamos encontrar um caminho. Um jeito de distribuir essa cura de forma justa. Um novo pacto global, guiado pela ética, pela compaixão, pela ciência. E se isso acontecer, se a cura realmente chegar para todos, aí sim, um novo mundo começa. Mas será que estamos prontos para ele? Com o tempo, a cura evolui. Inicialmente, combate apenas doenças conhecidas,
mas logo começa a agir em níveis mais profundos. Regenera tecidos, repara falhas celulares, inibe mutações silenciosas que antes passavam despercebidas. O corpo, antes vulnerável ao tempo, aprende a se preservar. Não é exatamente imortalidade, mas o envelhecimento deixa de ser inevitável. As células continuam vivas, ativas, funcionais, por décadas, talvez séculos. A degeneração, que antes era certa como a morte, se torna uma exceção. E então, pela primeira vez na história, o tempo deixa de ser um inimigo. A população mundial entra em uma nova fase. Pessoas de 90 anos com aparência de 40. Famílias com 5 gerações vivas, convivendo lado a lado. Trabalhos que antes duravam uma vida inteira, agora duram 3. Carreiras se tornam longas, promoções mais raras, heranças quase inexistem. Casamentos se estendem por séculos, outros se dissolvem em ciclos. Uma vida a 2 por 30 anos, depois recomeço. A juventude eterna parece ser o novo normal. Mas em meio a esse brilho, começam a surgir as rachaduras. A sensação de urgência desaparece. Se você pode fazer tudo, então por que fazer agora? O tempo, antes precioso, se estica como um elástico sem fim, e com ele vem o tédio. As grandes conquistas perdem o impacto. A experiência deixa de ser diferencial. Quando todo mundo tem tempo, ninguém mais tem pressa. E para muitos, a vida sem doença se torna uma vida sem direção. Porque quando não há dor, não há desafio. E sem desafio, qual é o valor da superação? E há outro detalhe. A cura não é uma pílula mágica que se toma uma vez e pronto. Ela exige manutenção, check-ups regulares, atualizações genéticas, ajustes celulares, como um iPhone, mas de carne e osso. E como toda tecnologia, passa a ser monitorada. Chips de diagnóstico são implantados em quase toda a população. Eles rastreiam falhas, emitem alertas, agendam procedimentos. Quem não mantém o ciclo de cura em dia é penalizado. Primeiro com restrições simples, sem viagens, sem acesso a serviços. Depois, com bloqueios mais profundos, salários retidos, contas congeladas. A cura universal se torna, na prática, uma obrigação global. Ao mesmo tempo, o mundo entra em crise. A população cresce, a mão de obra sobra, os recursos ficam cada vez mais escassos. Milhões de pessoas vivem por tempo indeterminado, mas na pobreza. Não podem parar, não podem fugir e não podem morrer. E é então que um novo grito começa a ecoar pelas ruas. Nos deixem morrer. Um grito de desespero, de autonomia. Porque talvez o propósito da vida não seja a ausência do sofrimento, mas a capacidade de encontrar um caminho por um mundo cheio dele. E você? E já desejou viver para sempre? Já tinha pensado nas consequências disso? Acha que seria diferente da nossa versão? Conta pra gente nos comentários. E até os próximos episódios.